No vídeo de hoje, a gente vai ver sobre o fluxo dos equipamentos de transporte, que são os caminhões. Então, essa tela inicial é a tela que fica ali disponível para o operador iniciar o seu turno, iniciar os apontamentos. A primeira coisa que ele tem que fazer é digitar a sua identificação, a sua matrícula. Aqui no meu caso, eu vou digitar a minha com a senha que foi inserida lá no gerenciamento operadores. Então, eu vou colocar aqui a minha senha, que é a mesma da minha matrícula. Avanço, e aqui já vem trazendo o meu nome, né? Uma dupla validação. Além da minha identificação e a minha senha, aqui tem falando sobre o meu nome, né? Para ver se está tudo certinho. Aqui é o equipamento que eu vou operar, o equipamento que eu vou selecionar. Então aqui está uma plataforma, não é, né? O equipamento é um caminhão. É só clicar aqui, caminhão, CB terceirizada. Ah, eu errei o grupo, né? Eu posso voltar aqui e clicar. Ah, eu errei de novo, né? Eu quero esse caminhão aqui mesmo, CB01. E a senha dele é o código 10, que é ao contrário da tag. Eu avanço. A próxima tela, essa tela aqui, é a tela do checklist, né? Cada item de checklist vai estar descrito aqui. E à medida que eu estiver apontando, ele vai colorindo essa barrinha de azul. E ao final dos meus itens de checklist, esse botão de concluir vai estar verde para eu poder prosseguir. Então aqui a gente tem três opções: não testado, não conforme e conforme. Vou apontar tudo como conforme. Aqui é a tela de orímetro, onde a gente pega o orímetro no próprio e a quilometragem no próprio equipamento. Eu vou colocar um valor simbólico para avançar, tá? Mas isso é retirado ali do próprio equipamento. Então, aqui no equipamento de transporte, a gente tem basicamente quatro telas: efetivo, a tela que ele está em operação, a tela de códigos de parada operacional ou serviço auxiliar, a tela de manutenção e a tela de programação. Aqui, eu vou falar primeiro sobre a tela de operação. No canto superior esquerdo tem a matrícula e o nome do operador que está operando o equipamento. Aqui no cantinho, né, no meio, é o sinal de rede. Lembrando que esse sinal de rede tem as mesmas cores daquela tela inicial, que é verde, laranja, amarelo, cinza e roxo. Esses números aqui são a quantidade de dados a serem enviados para o servidor, então tem bem pouquinho, não tem nenhuma viagem, porque eu nem cheguei a concluir aqui, não fiz nenhuma viagem. Ele está só coletando dados de 10 em 10 segundos do equipamento. Aqui é a versão do aplicativo que está, o equipamento que esse operador aqui está operando. Aqui o número de viagens, a carga transportada, a distância e a velocidade. Lembrando que nesse exemplo que eu vou trazer, a distância e a velocidade vão ficar zerados, pois eu estou num simulador, né? Então eu estou aqui totalmente parada, não vai ter essa variação. Aqui é a atividade que eu estou no momento, né? Estou em trânsito vazio ao caso 12 minutos. Aqui a aba de atividade, que é ali cadastrada em gerenciamento, atividades e alertas. O local também está desconhecido por conta do simulador que eu estou, mas se eu estiver passando na mina em vários poligonais, ele vai estar atualizando aqui de acordo com o nome dos polígonos. Aqui os botões de carga, basculamento, fila e manobra e as características do ciclo, tá? Então, beleza, vamos fazer um ciclo ideal aqui. Eu iniciei meu turno, estou em trânsito vazio, igual mostra aqui, e estou me dirigindo lá para a escavadeira. Quando eu chego na escavadeira, não tem ninguém, só tem eu.
A primeira coisa que eu devo apontar é uma manobra. Eu vou iniciar a manobra até chegar na escavadeira. E vou falar qual escavadeira que eu estou indo. Por exemplo, essa escavadeira 01. Então, eu estou em manobra para a escavadeira 01. Finalizei a manobra, a escavadeira buzinou para mim, eu aponto minha atividade de carga. Aqui, ó, ele me pergunta qual que é o nível de sono. Isso daqui é totalmente configurável. Eu posso pedir para configurar vários alertas de nível de sono ou pedir para retirar. Vou colocar aqui sem som. A próxima tela seria selecione a origem. Aqui ele está me perguntando porque eu não tenho nenhuma área cadastrada, eu estou num simulador. Mas se eu tivesse uma mina a céu aberto com todas as áreas cadastradas, essa pergunta não iria ser feita. Porque o GPS ia captar aquele local e ia carimbar no sistema. Isso acontece em minas subterrâneas, né, esse questionamento, e alguns pontos da mina a céu aberto que não está mapeado. Vou falar que eu estou na mina, na frente A, carregando hematita compacta. Então, desde o início que eu apontei o carregamento, ele está nessa atividade até eu finalizar. Então, eu posso fazer os apontamentos de origem, de material com calma, porque ele já está sendo contabilizado. Então, a escavadeira foi lá e me deu 1, 2, 3, 4 conchadas, por exemplo, buzinou para mim, eu finalizo e já caio em trânsito cheio. Notem que a carga aqui já mudou também, porque eu já falei o material que eu estou carregando, que foi cadastrado ali no gerenciamento carga média. Foi cadastrado de acordo com o equipamento e o material. Então, eu estou em trânsito cheio. Cheguei ali para bascular, não tem ninguém na minha frente. Eu já vou iniciar minha manobra e eu clico em manobra. Então, eu já caio na manobra de basculamento. Terminei minha manobra de basculamento, vou começar a levantar a báscula, eu aponto bascular. E aqui de novo, ele está me perguntando o local que eu estou basculando, porque eu não tenho área cadastrada. Então, eu vou colocar aqui britador. E eu estou na atividade de basculamento, até terminar ali toda a carga da minha báscula. Terminei, eu já entro em trânsito vazio, e aí o sistema contabilizou uma viagem. Notem que sempre que for a atividade de basculamento finalizar, né, então o número de viagens é acrescentado, né, é contabilizado. Aqui as viagens só são contabilizadas depois do basculamento, depois do término dela mesma. Beleza, continuando aqui, a gente fez, né, um ciclo ideal. Agora a gente vai fazer um outro ciclo um pouquinho mais difícil. A gente saiu ali, trânsito vazio, basculamos e iniciamos o trânsito vazio. Quando a gente chegou na praça de carregamento, existiam-se 3 caminhões na minha frente. Um estava carregando e os demais estavam atrás desse caminhão aguardando ser carregado. Então eu entro no processo de fila de carregamento para a mesma escavadeira. Beleza. Então o caminhão que estava sendo carregado saiu, sobrou mais 2. Então o próximo entrou para ser carregado. Então eu vou só chegando um pouco mais perto, né? O, o segundo saiu, ficou o terceiro e último. Beleza. O terceiro e último foi para carregar. Eu já vou começar a minha pré-manobra para aproveitar esse tempo que eu estou parada em fila. Eu não clico em manobra, porque a minha atividade principal tem um caminhão ali na minha frente e eu não consigo ir para carregar. Então eu continuo em fila, só que eu faço minha pré-manobra. Uma manobra aí para facilitar meu carregamento e a minha manobra ser bem pequena. Quando esse último caminhão saiu para vascular e está em trânsito cheio, aí sim,
Se eu tiver que fazer uma manobra ainda para chegar na escavadeira, eu clico em manobra de carregamento nessa escavadeira. A escavadeira buzinou, eu clico em carga, aqui também, de novo, perguntando o nível de sono, mas ele é configurável, então eu vou clicar aqui sem sono, porque eu não estou com sono. A minha origem e o meu material, então eu estou na atividade de carregamento. Lembrando aquela pergunta de origem, só porque não tem área cadastrada, pois eu estou num simulador. Caso eu esteja numa mina céu aberto com os poligonais cadastrados, vai aparecer. Terminei o meu carregamento, a escavadeira buzinou, eu finalizo. Então eu entro em trânsito cheio. Beleza. E aí, no trânsito cheio, eu vou ter que parar na balança para carregar, para pesar. Eu venho aqui, cheguei na balança, deixa eu só ver se tem um código aqui que eu quero. Não. Cheguei na balança, eu já tô indo para pesar, eu venho em código e clico pesagem. Lembrando que esse código aqui ele vai ficar ativo somente quando eu estiver em trânsito cheio. Clico em pesagem, entro e seleciono aí, coloco o peso do material. Vamos supor que o peso líquido, o peso bruto, né? Porque eu já coloquei a cara ali em gerenciamento e equipamento, deu 42 mil quilos. Vou confirmar aqui. E ele já me deu a carga total. Em trânsito cheio ainda estou. Beleza. Cheguei lá no ponto de basculamento. Existe uma fila, tem 2 caminhões na minha frente, eu aponto fila. Os 2 caminhões saíram, eu fui fazendo uma pré-manobra, mas eu tenho que fazer uma manobra para basculamento. Finalizei minha manobra e clico em basculamento no local. Beleza. Terminei meu basculamento, clico em finalizar. Entrei para a atividade de trânsito vazio. E já foi contabilizado 2 viagens. Então eu estou andando ali em trânsito vazio, só que deu a hora, eu preciso ir ao banheiro. Eu venho em código e aponto o código referente a esse tipo de atividade que eu vou realizar, que seria parada pessoal. Então eu fico ali, vou ao banheiro, tomo uma água e quando eu voltar, não necessariamente eu preciso voltar para efetivo se eu não for para operação. Vamos supor que eu parei perto do posto de abastecimento e já vou abastecer. Então eu venho aqui e clico abastecimento. Aqui no apontamento de abastecimento ele não me pergunta a litragem, ele só contabiliza o tempo de abastecimento, tá? Voltei, vou operar, venho em efetivo. Estou em trânsito vazio seguindo. Só que no meio do meu ciclo, o pessoal da segurança me parou e pediu para visualizar como que foi os apontamentos do meu checklist. Eu venho aqui no tablet, em código, checklist, e eles conseguem ver aqui todos os apontamentos. Como eu apontei com tudo como conforme, vai estar tudo verdinho. Se não fosse não conforme, entra vermelho e não testado, preto. Visualizaram? Ok, volta aqui para a tela de efetivo. Em trânsito vazio. Tá, beleza. E no meio do trânsito vazio tem uma patrol, ela está dando manutenção de vias e eu não consigo passar. Eu venho em código e procuro o código referente a essa atividade, que seria um acesso estreito, ou então aguardando acesso. Vou colocar aqui aguardando acesso. O acesso estreito seria só para uma via, não consigo passar, né? E tem 2 caminhões passando. Acesso, aguardando acesso.
que aconteceu com o efetivo lá de trás? Ele foi congelado aquela etapa para eu dar preferência agora para a outra atividade que eu estou apontando. Quando eu voltar em efetivo, ele vai voltar o reloginho que estava congelado, tá? Então, outro ponto. Tô fazendo meu trânsito vazio, cheguei na escavadeira e tem mais dois equipamentos. Então eu clico em fila para a mesma escavadeira. Só que no momento que eu estou em fila, tá vendo que eu não consigo voltar para nenhuma outra atividade, por exemplo, trânsito vazio? Então eu tenho que prosseguir aquele meu ciclo, né? Só que o supervisor chegou para mim e falou assim: olha, eu gostaria que você se dirigisse para a escavadeira 02 porque ela está ociosa. Só que eu já apontei a escavadeira 01 aqui e eu não posso ir para a escavadeira 02 em fila de carregamento, né? Porque eu vou estar andando. A única vez que eu tenho que interromper o ciclo é nesse momento. Se o operador erra material, escavadeira, origem, destino, isso tem como consertar no partes diárias no sistema, tá? Não deve se interromper, porque ciclos interrompidos eles não são contabilizados. Então a gente DMT, os tempos, eles não são contabilizados nos cálculos, por isso que o botão de interromper deve ser apontado somente em casos realmente de necessidade, como esse. Então eu vou me dirigir lá para a escavadeira 02, eu vou interromper meu ciclo, ou seja, ele voltou lá do zero, aquele trânsito vazio. Então eu chego lá na escavadeira 02 e não tem ninguém, apronto uma manobra para a escavadeira 02. Quando eu finalizar, ela vai me carregar o material. Finalizando o carregamento, eu chego lá na praça de basculamento, né, em trânsito cheio, faço minha manobra e o basculamento logo em seguida. Claro que o ciclo não é, né, tão rápido assim. E finalizo, ele contabilizou aí 3 viagens para mim. Só que nesse meio período chegou a hora do almoço. Eu venho em código. Não tá aqui o código de. Ah, tá. O código de refeição. Fico ali, faço o meu intervalo de almoço. E quando eu cheguei do almoço, tá uma chuva muito grande. E o pessoal o meu supervisor não deixou eu prosseguir a operação, né? Por questões de segurança. Aqui, ó, notem que o mau tempo, ele é de saída imediata, tá? O ideal, né, é clicar aqui e sair, mas eu vou voltar só para vocês verem outros exemplos, tá? Então, vamos supor que eu cheguei do meu almoço e... tem um outro exemplo. Cheguei do almoço, vou entrar em efetiva operação. Beleza. Cheguei lá, tô em trânsito vazio, direcionando para a escavadeira. A escavadeira, ela está em manutenção. E aí tem 2 caminhões na minha frente. Cheguei lá na praça, a escavadeira está sendo. O mecânico está atuando na escavadeira. Eu devo colocar código, aguardando equipamento de carga. Por que esse código? Porque o equipamento de carga ele está parado porque ele tá fazendo a manutenção. Se ele estivesse operando, carregando os caminhões, aí sim eu iria apontar a fila. Só que o principal motivo do equipamento de carga é que ele está parado por manutenção. Então a gente tem que colocar aguardando equipamento de carga. Caso eles tivessem um serviço de infraestrutura e os caminhões estivessem lá parados também, a gente também colocaria aguardando equipamento de carga. Eu não estou em fila, eu estou ali parado porque eu estou aguardando equipamento de carga. Caso ele retorne, beleza, o pessoal da manutenção conseguiu atuar no equipamento rapidinho
eu volto em efetivo e entro em fila, porque, como eu falei, tinha 2 caminhões aí na minha frente, tá? Faço minha manobra depois, aponto carga e depois da atividade de carregamento, né, depois que a escaladeira buzinar para mim, eu finalizo meu ciclo. Beleza. E aí, nesse meio período do trânsito cheio, meu pneu fura. Então, eu venho aqui em manutenção, borracharia e entro em borracharia. Aconteceu muita coisa nesse turno, né? E aí, o pessoal da manutenção conseguiu atuar, eu volto para a operação e continuo em trânsito cheio, faço minha manobra para bascular. Aqui foi identificada uma pesagem obrigatória, o sorteio do sistema, né? Caso eu esteja longe, né, do ponto da balança, eu posso recusar e avisar via rádio, que é o nosso caso que a gente já está manobrando, né? Manobra de basculamento e basculamento. Beleza. Meu turno acabou, eu vou me direcionar para a minha garagem, para o meu estacionamento. Eu posso continuar em trânsito vazio também. Cheguei lá, meu turno finalizou, eu aponto troca de turno. Lembrando que a troca de operador é no meio do turno, então vamos supor que o operador ele foi para outro equipamento enquanto o outro operador vinha para o equipamento que ele estava operando durante o intervalo de turno. Então é troca de operador. Sem operador, eu estou saindo um pouco mais cedo do meu equipamento, né? Vamos supor que o meu turno vai até mais tarde, só que não vai chegar ninguém para operar meu equipamento. Então eu posso sair em troca de operador. No meu caso aqui, é troca de turno. Vamos supor que o turno começa às 8 horas, né? O próximo turno. Eu estou saindo agora em troca de turno, que provavelmente uma próxima pessoa vai entrar. Note que códigos de saída imediata são, aqui a opção na barrinha é vermelho. Códigos que não são de saída imediata é verde, tá? Ele fica contabilizando o tempo aqui visível para o operador. Então eu clico aqui em troca de turno, ele vai me sair do aplicativo, eu vou colocar o orímetro final e a quilometragem final. Vamos supor que eu andei 200 quilômetros. E saí do meu aplicativo, finalizei meu turno. É muito importante a saída do aplicativo para que ninguém venha apontar com a minha senha, com a minha matrícula e os meus dados.